Deus abençoe, pessoal. Então, foi escolhido por Deus aqui, tá? Orei, foi sorteado o texto, vai ser lido, tá? E muitas pessoas que estão aqui não têm leitura, então é necessário ler. Vai ser colado o texto e eu vou dar a interpretação com a ajuda do Espírito Santo, amém? Tá? Não é uma pregação, mas é como se fosse, porque vai ajudar vocês a ter um discernimento, né, através de um versículo, tá? A pregação é lá no canal leilalima.com ou escrever missionária Leila Lima, vocês vão pro canal, tá? Aqui é só um aconselhamento, uma ajuda, tá? A refletir na palavra, no versículo. Aí fala assim, ó, o tópico aqui é gritaria, então você vê que o negócio é baixaria mesmo, gritaria, confusão, né? As pessoas que elas só sabem falar gritando. Então vai se tratar de pessoas explosivas, que não sabe conter, ela quer falar mais, ela quer passar na frente, ela sempre tá com a razão. Então gritaria envolve uma pessoa desequilibrada, tá? Que ela não consegue se fazer entender em bom tom, falando baixo, com amor, né? Ela quer gritar, ela quer sempre mostrar que ela tá com razão, tá? Então você vê que já começou, é quase uma pregação só no título, hein? Agora olha o versículo, Efésios capítulo 4, versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, olha quantas coisas está mandando nós nos livrarmos da amargura, né? Para nos livrarmos da amargura, nós temos que nos aproximar de Deus, orar, deixar Deus falar, ter humildade para ouvir, mais do que falar, né? Se livrar da indignação, da ira, a raiva, né? Que a raiva faz a gente cometer muitos enganos, muito erro. Muitas vezes você tem raiva de uma pessoa, mas ela nem fez aquilo para você. Você, só de ouvir falar que ela fez alguma coisa, você já se levanta, já começa a gritar, já começa a caluniar, né? Então, enfim, se livrar de tudo que não presta, toda essa bagagem que aquela pessoa está carregando, toda a maldade, ela tem que se livrar. Para isso, nós precisamos nos sujeitar a Deus, tá? E resistir ao diabo, e resistir a esse sentimento que domina uma pessoa e que faz ela tropeçar. E aí, muitas vezes, você perde uma grande amizade por não saber ouvir, por não saber conversar, não saber se explicar, né? Então tem que ter muito cuidado, tá? Porque o diabo, ele é um espírito que ele se transfigura em anjo de luz, que ele traz muita confusão, ele coloca confusão na sua mente, você acha que tá entendendo de um jeito, é outra coisa para entender, então tem que ter muito cuidado. Tá, vamos começar a ler aqui, senão vai ficar muito grande o áudio, ó. Sempre entendi que se for preciso gritar para ser atendido, é melhor não falar. Conquistar qualquer coisa por meio... Conquistar qualquer coisa por ser o que fala mais alto não trará nenhum benefício, tá? Muito pelo contrário, não vai trazer benefício nem para você e nem para aquela pessoa. Não adianta você conquistar as coisas na força dos seus braços, tá? E no grito, né? Aí fala aqui, ó, demonstramos aborrecimento e a nossa ânsia de ser atendido a qualquer custo, tá? Então, você vai demonstrar, né, um aborrecimento, uma ânsia de ser atendida de qualquer maneira, de qualquer custo, para isso você vai ter que gritar. Então, gritar é uma forma muito comum de violência. E você pode falar muita coisa na hora da raiva que você vai se arrepender grandemente depois. Muitas vezes quem fala, ela não guarda no coração. Ela falou, ela deixou sair aquilo ali, mas o pior é quem tá ouvindo aquilo. Ela não esquece. Ela não consegue esquecer, ela vai guardar mágoa e ainda você vai ser culpado da mágoa que ela vai guardar, porque você vai fazer essa pessoa, né, ter um sentimento ruim por você, tá? Então você vai ter dois pecados. Você vai ter o pecado de você fazer essa pessoa ficar magoada e você vai ter o pecado também, né, de explosão, de ira,
né? Então ele fala aqui: alguém disse o seguinte em resposta à pergunta sobre o porquê de as pessoas gritarem, né? Aí fala: estão aborrecidas, seus corações se afastaram muito, né? No caso de Deus, né? Mas aí ele continua aqui, ó: para cumprir essa distância, precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Então, a pessoa, ela precisa estar fazendo escândalo para ela escutar. Mas só que ele está falando aqui: alguém disse o seguinte em resposta à pergunta sobre o porquê de as pessoas gritarem, né? Olha o que essa pessoa falou: o fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito, né? Não tem entendimento, você não lida com a razão, você vai lidar com a sua emoção, e aí você pode pôr tudo a perder, porque a emoção, ela não tem tempo para pensar. Ela só reage, ela só age, né? Aí fala aqui, ó: para cobrir essa distância, precisam gritar para poder escutar-se mutuamente. Quando mais aborrecidas estiverem, mais forte terão de gritar para ouvir um ao outro. Nossa, é horrível. Imagina, isso acontece muito entre o marido e a mulher, né? Dentro de casa, é uma gritaria. As crianças, nossa, não tem vontade de ficar dentro de casa. Elas muitas vezes, né, vão para o colégio chateada. Os professores começam a ver aquela criança triste, angustiada, sem conseguir, né, se expressar. Muitas vezes elas, até um desenho que elas vão fazer, elas fazem o pai e a mãe gritando, brigando. Então você não tem noção do psicológico de uma criança quando vê os pais se agredirem, gritarem um com o outro, não saber conversar. Isso é dentro de casa, mas fora, com um amigo, com qualquer outra pessoa no trabalho, é a mesma situação, tá? Então ele fala: realmente gritar é demonstrar afastamento em lugar de amor. Quando amamos, demonstramos isso por meio da forma gentil com que nós comunicamos, tá? Às vezes nem é preciso falar, basta um olhar de aprovação. É preciso tomar cuidado com as nossas palavras. Gritar para ser atendido não adianta, tá? Não adianta. E também ser irônico, mesmo que você esteja falando baixo, mas com ironia, com sarcasmo, né? Você também vai trazer a mesma coisa, porque você vai estar, né, levantando um falso testemunho de uma pessoa, caluniando aquela pessoa, vai ter a mesma situação, o mesmo sentimento. Você pode estar até falando baixinho, mas você é uma pessoa irônica, você é uma pessoa, né, que brinca com o sentimento da outra, faz piada com o sentimento da outra. Então tem uma forma de gritar que muitas vezes ela não é exatamente o escândalo, o grito em si, mas o seu deboche para com o sofrimento do próximo, né? Um marido, eu falo muito de marido ou então de esposa, porque muitas vezes aquela pessoa chega carretada de problema, precisa desabafar, e aí aquela pessoa, né, tá lá conversando, o seu marido lá tá conversando com você, alguma coisa séria que entristeceu ele no trabalho. Aí você tá vendo uma novela, né? Tá lá e... não, agora não fala comigo agora não, né? E muitas vezes tá dando gargalhada de uma piada, de um filme, de uma novela, e aquele marido precisa desabafar. Isso é o quê? Isso é um deboche. Isso entristece a alma daquela pessoa, porque ela conta com você. Ela precisa de desabafar e ela conta com você. Isso é um filho, tá? Isso é um marido, isso é um amigo que muitas vezes te toma um tempo e você não quer ouvir, né? Você só quer falar, você só quer desabafar. Então, o princípio da humildade é a gente saber ouvir, tá? Esse é o princípio da humildade. Se você não sabe ouvir e quando fala os berros, você, além de não ser humilde, você é uma pessoa arrogante, tá? Então, nossos gritos, aí eu vou continuar aqui no texto, só afastarão as pessoas, até que um dia elas estarão tão longe que não... Olha só, nos ouvirão mais. Olha, você não vai ter nem oportunidade nem de gritar, porque ela não vai te ouvir. No lugar da gritaria, que as nossas palavras transmitam paz e cura.
Não negociamos a verdade, mas nem por isso devemos ser desagradáveis. Provérbios capítulo 16, versículo 24 diz: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doce para a alma e trazem cura para os ossos. Olha só a sabedoria de Salomão, né? As palavras agradáveis, elas são doces, elas trazem cura para a alma, elas trazem cura para os ossos. Ó, toda irritação da vida diária não deve ser desculpa para sairmos por aí gritando com as pessoas. As pessoas, né? Agora eu falando de experiências, né? Eu vejo pessoas que brigam e batem em animais, em cachorro, né? Os animais domésticos. Elas descontam a sua ira em tudo. Tudo. E Deus fala, tudo que tem vida, louve ao Senhor. O animal, Deus tem amor por aquele cachorro, por aquele gato, né? E você muitas vezes desconta a sua ira no animal, você chuta, você maltrata. Você acha que Deus está aí? Você acha que Deus não está notando o que você está fazendo? Né? O Balaão fez isso com um jumento, começou a bater nesse jumentinho, né? Deus foi lá e fez o jumento abrir a boca, né, e chamar a atenção do profeta Balaão. Então nós temos que ter muito cuidado onde nós estamos descontando a nossa raiva. Nós temos que nos abrir com Deus, né, orar a Deus, entender que a nossa briga não é contra a carne nem contra sangue, são contra principados e potestades, lá em Efésios 6, do 10 em diante. São contra demônios que estão atuando naquela vida. Se você quer, se você ama, se você está próximo de Deus, você vai ter misericórdia, você vai perdoar, você vai orar, vai interceder pela vida dos seus, né? Então vamos voltar para o texto aqui, né? Então, toda irritação da vida diária não deve ser desculpa para sairmos por aí gritando com as pessoas. Ninguém deve sofrer as consequências das nossas frustrações, mesmo porque gritar com os outros não acalmará ninguém, só vai tirar a paz das pessoas. E a sua vai piorar, né? Você vai tirar das pessoas e a sua também. Você vai perder mais a paz ainda. Gritando só demonstraremos aos outros a nossa falta de domínio próprio, nossa insensatez, tá? Então tem que ter muito cuidado, porque você vai demonstrar à pessoa que você é uma pessoa insegura, uma pessoa rixosa. Ninguém suporta um homem e uma mulher rixosa, tá? Então fala que possamos, como o salmista, né, repletos da presença de Deus, ter o coração cheio de pensamentos agradáveis e que de nossa boca saia palavras suaves, como a de um escritor habilidoso, tá? Então a força das palavras tem que ter cuidado. Não está no volume da sua voz, muito pelo contrário. Você pode falar muito baixinho e com carinho e a pessoa ela vai te ouvir, porque ela vai refletir depois o que você está falando. Muitas vezes na hora do nervoso a pessoa não vai refletir, mas depois ela vai ver que você não está revidando, você está deixando essa pessoa acalmar-se para depois ir conversar. Na hora daquele, no calor da situação, você não vai resolver problema nenhum. Você vai trazer uma energia negativa para sua família ou para quem quer que seja, o seu escritório, para onde você esteja. Você vai ser uma pessoa que ninguém vai conseguir te ouvir. E muitas vezes você acha que aquela pessoa está te ouvindo porque você está gritando. Você está afastando a alma dessa pessoa de uma tal forma que pode ser que ela nem volte mais. Tá? E a ligação de alma é muito mais importante do que a ligação na carne. Muitas vezes a pessoa pensa assim, mas eu amo meu marido, quando a gente briga, eu grito, eu falo, eu xingo, mas depois tudo acaba bem, a gente vai pro nosso quarto e acaba tudo bem. Não é tudo acaba bem na cama, não. Tem que entender que muitas vezes, tá? A ligação de alma é muito mais importante do que a ligação da carne. O físico não segura um casamento. Escuta o que eu tô te falando. O que segura o casamento é uma ligação de alma. É uma mulher calma, uma mulher sábia, uma mulher que ora pela sua família. Você segura, sim, o seu esposo dentro de casa. Você vai fazer ele te ouvir, mesmo que um dia ele vá te trair, tá? Vá te trair. Porque isso é uma ligação da carne, é uma tentação da carne, mas que não tem nada a ver com a alma, tá? E ela pode até acontecer isso, mas ela vai refletir. A minha esposa, o meu esposo, ele vai ver,
né? Que ele tem uma ligação eterna com você. E Deus fala que a ligação, que o amor é mais forte que a morte. Nós podemos passar dessa vida para outra vida. Você pode ter certeza, lá não vai existir casamento. A palavra de Deus fala que não existe casamento. Mas em compensação, tá? Existe um amor eterno que vai passar dessa vida para outra vida. Então ninguém pode separar, ninguém pode sufocar o amor. Ninguém pode, nem a morte pode separar vocês. Agora, infelizmente, a ligação da carne, ela vai apodrecer, acabou, tá? É uma química satânica, demoníaca, que é colocada ali, né, durante o sexo, mas aquilo ali não permanece. Por isso que eu falo, a traição pode acontecer, mas a mente da pessoa, ela tem uma ligação com você. Então ela pode até pecar contra Deus, pecar contra você, mas ela com certeza ela tem uma ligação, porque ela sabe que você é carinhosa ou carinhoso, ela, né, ou ele no caso, né, tô falando ali tanto o homem quanto a mulher, e vai entender e vai voltar pro seu leito conjugal, e você vai conquistar o seu marido ou a sua esposa para Jesus, você com a sua atitude, sendo carta viva de Cristo. Tá? Então é isso que você tem que pensar. Se você quer realmente uma mudança, você tem que começar por você. Não tem esse negócio de falar, eu quero, Leila, uma mudança, mas meu filho não melhora, meu marido não melhora, a minha sogra não melhora, o meu vizinho, meu patrão, meu pastor. Quem tem que resolver, quem tem que melhorar, quem tem que ser aperfeiçoado é você. Se você quer bênção na sua casa, seja abençoado primeiro. Se você quer pessoas de valor na sua vida, seja uma pessoa de valor, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa pacífica. Deus fala lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os mansos, né? Os pacificadores, bem-aventurados, quer dizer, felizes os que trazem paz. Agora, se você for uma fazedora de inferno ou fazedor de inferno, ninguém vai suportar, nem você vai se suportar viver com você mesmo. Então, vigia, tá? Porque a pior coisa do mundo é você não conseguir viver com você. Você fechar a porta do seu quarto, você estar sozinha no seu escritório, em qualquer lugar da sua casa, né? E você vê que você não está se suportando. Você tem que ter, buscando sempre alguém para conversar, porque você é uma pessoa tão insuportável que você não aguenta estar com você sozinha. Então, se a gente não está pronto para fazer ninguém feliz, então não case, né? Porque as pessoas estão buscando casar para ser feliz. Nós não podemos fazer isso. Nós casamos ou nós nos unimos com alguém em amizade ou qualquer outra, né? É para fazer alguém feliz. Se você tem um amigo, é para você fazê-lo feliz. Você não pensa em ter um amigo para ele te preencher, para ele te fazer feliz. Você não pensa em ter um marido para te fazer feliz, tá? Busque ser esse instrumento de bênção na vida das pessoas. Eu quero entrar nesse grupo para fazer as pessoas felizes. Eu quero estar com essa pessoa para fazer, para acrescentar, para somar, não para absorver, para diminuir, para, né, tirar a energia daquela pessoa, né? Busque ser esse canal de bênção, tá? Esse é o recado da noite. Deus abençoe. Quem for receber, já falei o canal. Quem quiser ouvir a pregação, né, da missionária Leila, vai lá, escreve leilalima.com, tá? Ou missionária Leila Lima, amém? Deus abençoe. Beijo.